Olá, estudantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Marcos. Queria desejar um 2022 abençoado para você e a sua família. Também eu queria informar que durante esse mês de janeiro nós demos uma pausa nas gravações das nossas aulas da EBD, mas para que você não fique sem estudar a Bíblia durante esse mês, nós separamos 4 lições ali no livro de Gênesis, lições essas que nós já estudamos aqui em nossa EBD online. Então, por que nós escolhemos o livro do Gênesis para reprisar? Porque se Deus permitir, em fevereiro nós vamos retomar os estudos da Bíblia, dessa vez no livro de Êxodo. Então você vai relembrar algumas lições em Gênesis, já se preparando, já fazendo um aquecimento para quando começarmos então as novas lições em Êxodo lá em fevereiro. Então até lá, espero que você tenha bons estudos, consiga relembrar os conteúdos em Gênesis e se Deus quiser, estaremos juntos a partir de fevereiro. Que Deus nos abençoe e até lá. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma escola dominical. E mais uma vez também o nosso culto, os nossos cultos e as nossas escolas, né, nesse período está sendo bem restrito, né? Porque o Estado e a Prefeitura agora decretou, né, a bandeira vermelha, né? Então, é possível somente 10 pessoas num templo, né? Uma reunião num templo aqui, por enquanto, em nossa cidade. Então, a nossa escola hoje é virtual, né? E damos graças a Deus, porque a cada dia os irmãos e nós estamos aperfeiçoando mais nesse trabalho, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar os irmãos, né, que já estão aqui, o irmão Marcos Brito, bom dia, graça e paz, vamos louvar ao Senhor. Otaviane, bom dia. Mizan Santana, graça e paz, Igreja do Senhor. Rosemary Viana, bom dia. Ana Tolentino, bom dia a todos, graça e paz, toda honra e glória, e toda glória rendemos a Ti, Senhor. Jeremias Nascimento, e cumprimentamos também os irmãos aqui, que está até com o pastor, né? Caso a gente falar alguma besteira, o pastor está aqui. Né? Os irmãos da técnica aqui, os adolescentes conosco, e o professor Gabriel aqui também vai estar nos dando um suporte aqui e os comentários aqui conosco sobre essa aula, né, sobre esse assunto. E o assunto de hoje nós vamos estar estudando Gênesis 3, né? E na nossa revista, o título aqui é: O ser humano desvia-se do propósito de Deus. Então, pode não parecer polêmico, mas tem muita coisa aí que a gente pode tirando, vamos tentar tirar o máximo, né, nessa horinha, nesse pequeno momento aqui de escola, né, para a gente estar estudando mais um pouco a Bíblia, né? E já iniciamos assim, né, com algumas perguntas, né? Como entrou o pecado no mundo, né? Como entrou o pecado na vida do homem? Como funciona a tentação para fazer o mal, né? Ou quem é o culpado pela maldade dentro de nós e ao nosso redor? Bom, cumprimento o irmão Gabriel, né, nessa manhã, e já quero ouvi-lo, né, já assim, para a gente iniciar essa conversa, né, esse nosso bate-papo. Bom dia, minha amada igreja, aos meus irmãos que estão acompanhando aí nas suas casas, pelos seus celulares, televisores, computadores. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Ao professor Moacir, a honra que tenho aqui de compartilhar aqui a mesa com ele, e também cumprimento aqui o pastor Marcos, o Caleb e o Daniel, que estão ajudando aqui na transmissão. Bom, como entrou o pecado no mundo, especificamente na vida dos homens? Nós temos aqui o livro de Gênesis, que vem narrando desde o princípio, desde a criação, e consequentemente ele narra a queda, né? O que nós vamos estudar hoje, né, professor Moacir? É exatamente como foi que aconteceu.
Nós, desde criancinhas, pelo menos aqui na igreja, eu me lembro dessas histórias desde criança, com a tia Alzira, inclusive, sobre como que o pecado ele entrou no mundo, claro, de maneira muito lúdica e muito didática, mas nós já aprendemos desde criança que teve ali a tentação da serpente com a mulher, que deu a fruta e ela comeu, e de repente deu ali para Adão, e todos se esquivaram ali de Deus, da presença, e assumir essa culpa. Então a história que nós conhecemos de maneira lúdica e didática desde a infância para a maioria das pessoas, até quem não é propriamente dito, quem não se denomina cristão, sabe de alguma maneira dessa história do pecado, como o pecado entrou através de Adão e Eva, né? Então já dei esse spoiler aqui, entrou através de Adão e Eva, através ali da serpente que tentou, e nós seres humanos caímos em tentação. E até friso uma coisa, a gente sempre costuma falar Adão, Eva, nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos iguais a eles. Então nós pecamos e caímos. Ótima colocação, meu irmão. Bom, então já deu um pequeno spoiler aí, né? Mas para a gente começar essa conversa, a gente tem que falar da questão da entrada do pecado na realidade humana, né? E aí, eu queria falar um pouco, antes da gente começar, falar da questão do problema do mal, né? Que é uma discussão meio que filosófica, talvez, né? Mas nós vamos só fazer um apanhado meio que geral aqui. A discussão, como é que Deus, sendo todo-poderoso, onipotente, permite que o mal, né, entre, né, que o sofrimento, né, entre no universo que Ele mesmo criou, né? E nós vimos já nas lições anteriores que no capítulo 1, a criação do universo, né, do homem, né? No capítulo 2, já na aula passada, que foi uma ótima aula com o irmão Marcos, né, e o irmão Gabriel, falando do sexto dia, né? Mas agora tudo isso estava fazendo um pano, né, um plano de fundo para essa questão da queda. Mas como é que o mundo vê isso, né, essa questão do mal? Por exemplo, para os ateístas eles cancelam Deus e ficam com a realidade do sofrimento e da maldade no mundo. Ao contrário, eles tiraram a maldade e o sofrimento e ficam com a ideia de que existe alguma referência do sagrado, né? E que tudo isso, a maldade é um pensamento negativo, né? A maldade é um pensamento negativo. Aí o professor Luiz Saião, ele deu um exemplo interessante, que ele fala assim, que tinha um amigo que ele carregava um alfinete, né, que ele fala, então é um pensamento negativo, então deixa eu te dar uma alfinetada aqui para ver se é isso mesmo, né? E tem as questões mais complicadas, né, que é a ideia dualista, né, que existe duas realidades no universo, e que são realidades equivalentes, né, que estão o bom, né, o que é bom, o mal, né, aquela coisa assim que são essas duas realidades. Então, que para que aconteça a presença do bem, tem que ter o mal, que um depende do outro e que há um equilíbrio. Aquela ideia do yin e yang, né? Então, assim, o mundo pensa assim, mas como o irmão Gabriel já deu um spoiler aí, a nossa perspectiva cristã é diferente. A perspectiva cristã é a ideia que o mal não tem uma existência ontológica, assim, é uma existência em si, a partir do ser, né? E que o mal, ele foi, vamos dizer assim, ele foi colocado ali, né? Então, mas a partir de quem? Da onde que vai aparecer esse mal? A partir de seres que tem
seres volitivos, que tem desejo, vontade própria, né? E esses seres a gente pode ver que são os anjos, né, que nós conhecemos, os anjos e o ser humano, né? Esses sim podem introduzir o mal, né? Então, a parte daí, na perspectiva cristã. Então, esses seres volitivos, eles... o próprio Lúcifer, ele começou a cogitar e achar que ele podia ser Deus, né? E aí, a partir daí, o próprio ser humano também começa a ter essas ideias. Mas nós vamos destrinchar mais isso aí nessa nossa escola, né? Então, nós como cristãos, né, na nossa cosmovisão, temos a tendência de quê? De estranhar o mal, né? Esse mal não deveria estar aqui. E nós confrontamos o mal, o ser humano, né, em busca de uma perspectiva de justiça, né, em busca, né, da justiça. Isso aí é uma coisa assim, que é intrínseca a qualquer ser humano, até o mais, pode ser qualquer religião, né, isso aí está dentro do ser humano. E que a gente tem aquela ideia também, como cristão, que esse mal pode ser anulado, né, esse mal pode ser anulado, e que num futuro a vitória vai acontecer do bem contra o mal. Em suma, mais ou menos isso que a gente tem que, antes de começar a estudar esse texto, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Aí sim, meu irmão Gabriel, eu gostaria que o irmão lesse Gênesis 3, para a gente estar falando. O 3 todinho? São... Até o 7, né? Vamos ler até o 7, né? Vamos ler até o 7. Vamos ler a porção da palavra em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 até o 7. Aqui no meu texto da Bíblia diz assim, o relato da queda. Não sei como está escrito aí nesse título da Bíblia de vocês, mas vamos ler. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, porque do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã. Ó Deus, te damos graça, ó Deus, por poder participar dos louvores, por poder estar contribuindo, Senhor Deus, na tua obra. Te damos graça por cada irmão que está fazendo parte dessa EBD. Ó Deus, te damos graça, ó Deus, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua unção, nós precisamos, Senhor Deus, da Tua palavra em nossos corações, nós precisamos da direção do Senhor para que nós possamos caminhar, nós precisamos do norte do Senhor, ó Deus, para que possamos seguir em frente, ó Pai. Pedimos com humildade, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações e nos capacite para poder discutir sobre esse assunto, para poder discutir sobre as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmão Gabriel, a gente às vezes pensa que é um texto simples, né? Como o irmão disse, desde criancinha, né? A gente aprende ali na lousa, né? De escola dominical mesmo, né? Que tinha aquelas coisinhas que pregam, né? Na lousa, assim, que tinha uma cobrinha, né? Que tem parece uma historinha, né? Mas é um texto complexo. É um texto complexo. Por quê? Esse texto, ele tem uma realidade histórica,
Então, essa história aconteceu em um determinado tempo, em um determinado espaço, né? Nós não sabemos contar quando é que foi e onde que foi esse espaço. A gente tem uma ideia, né? Mas aconteceu, então é uma realidade histórica, né? Mas também é uma realidade poética, né? E a gente já viu isso até mesmo na primeira lição, que o texto ele é poético, ele tem poesia, ele tem, não vou dizer que é métrica, né? Mas ele tem aquelas questões ele foi um texto pensado, né? Ele foi um texto em que, por exemplo, quando vemos lá no primeiro capítulo, aquela questão da criação, da separação da luz e das trevas, né? Como separar a luz e as trevas se ainda não tinha criado o sol? O sol vai ser criado só no quarto dia. Como é que tinha dia e noite no primeiro dia, se né, só no quarto dia aqui? Então é poético isso, né? Então, porque a gente entendendo que é poético, porque tem gente que ele vai curvar só para o lado poético e fala, não, essa história não aconteceu, é uma metáfora, né? E aí tem outros que vai só para o lado histórico, e aí ele vai confundir porque ele fica tentando procurar o tempo e o espaço que possivelmente ele não vai encontrar. Então, esse texto é complexo, por quê? Porque ele tem essa integridade. Uma parte depende da outra, né? Então, ele depende dessas duas partes aí. Ele tem uma integralidade nesse texto. E o próprio Jesus, ele vai testemunhar, ele vai citar esses textos, né? E a gente sabe que a intenção de Moisés, ao falar aí, não era explicar sobre a criação do mundo, não era, vou explicar cientificamente como que foi criado. Não era isso. Nós agora, que nos dias de hoje, nós ficamos tentando encontrar essas respostas. Mas Moisés estava ali, antes deles passarem ali, atravessarem talvez o Rio Jordão ali, antes do povo entrar em Canaã. Ele está falando, vocês saíram do Egito, ficaram escravos 400 anos lá no Egito, e agora essa outra terra Canaã aí, que é claro que Moisés não passou, né? Moisés ficou, né? Só ficou olhando de longe, e ele estava instruindo aquele povo para agora vocês, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é esse aqui, não são aqueles deuses. Ele criou os céus e a terra, né? Ele criou o homem, a mulher, mas veio o pecado, né? Então, agora, Moisés está preparando eles ali. Então, quando nós pensamos, mas e a serpente, né? O que era a serpente? Era literal ou é uma metáfora? Irmão Gabriel? O irmão Moacir joga essas bolas assim bem quente para a gente segurar, né? Mas olha só, eu vou voltar só um pouco, né? Como o professor Moacir falou ainda há pouco, né? Que hoje nós questionamos, né, a questão do bem e do mal, e as pessoas falam, por que existe tanta maldade? Se Deus existe, por que existe tanta maldade nesse mundo? E é uma coisa que até o pastor Marcos, em muitas das suas mensagens, nos encoraja a jogar o contrário, né? Olha, apesar da maldade que existe, de toda a maldade desse mundo, de todo o pecado, existe um Deus que derrama a sua graça e misericórdia sobre nós, porque Ele nos ama. Então você percebe que todos esses questionamentos, eles são pós-queda, porque a Bíblia ela não narra em nenhum momento Adão questionando a Deus sobre as coisas, até porque não existia esse mal. E no Gênesis nós vamos, primeiro teve o pecado da queda, né? O pecado da desobediência, depois vai aumentando, tem ali o primeiro homicídio narrado através de Caim, que matou seu irmão, e vai chegar num ponto em que a humanidade vai estar tão cruel que Deus vai mandar um dilúvio para destruir tudo.
Então, para você ver, olha só a semente do pecado, o que ela levou o ser humano a fazer. Então, todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, todas essas questões que nós hoje, na nossa sapiência, pode colocar assim, nós colocamos como questões filosóficas. Nossa, é filosófico eu me perguntar por que existe o mal no mundo, é filosófico eu discutir isso e aquilo. Sociedade e contemporaneidade, era até uma disciplina na faculdade, sociedade e contemporaneidade. Então, primeiro, esse aparato, só para voltar, para colocar aqui, né? Todas essas discussões, elas são simplesmente pós-queda, porque antes da queda, existia uma harmonia, uma comunhão com o Senhor. Eu não precisava perguntar quem era Deus, ou duvidar que Deus existia, no caso Adão, né? Se ele era fruto da sua criação, administrava, ele era o mordomo da sua criação, e todos os dias ele conversava com Deus, o próprio Deus conversava com ele, todos os dias, certo? Agora, vamos falar sobre essa questão do mal, da tentação, da serpente, né? Toda vez que eu leio um livro, como se eu fechasse os olhos, eu não posso ler de olhos fechados, tá? Mas é como se eu fechasse os olhos e tentasse me imaginar naquelas cenas narradas. Com a Bíblia de uma forma bem rica também, né? A serpente aqui narrada, ela é a figura daquele que nós já sabemos que influenciou para introduzir o mal, o pecado, que é Satanás, inimigo das nossas almas, que quis ser igual a Deus de fato. E aí ele trouxe, olha só, ele quis ser igual a Deus, não conseguiu, caiu, e aí ele foi tentar influenciar os seres humanos. Não, vocês vão ser igual a Deus. Na verdade, não foi assim? Não é assim que está narrado no versículo 6, no capítulo 3, versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Certo? Os méritos, assim, se é fictício, se é alegórico ou se é real, nós vamos estar discutindo aqui durante essa lição. Mas o que é real é a maldade, o que é real é o pecado. O que é real foi que, através dessa tentação, nós, seres humanos, através de Adão e Eva, caímos. E isso sim é real. E dessa forma, como o irmão Moacir estava falando ainda há pouco, era a forma como que Moisés estava passando esse conhecimento. Parafraseando, né? Vocês estavam lá 400 e poucos anos cativeiros, agora o Senhor Deus está os libertando, e vocês precisam conhecer a Deus, porque a maioria daquelas pessoas não conheciam a Deus, de fato, o seu Deus. Por quê? Passaram-se mais de 400 anos depois ali da morte de José, né? Que eles foram, mais de 400 anos só como cativos, né? Fora os anos que José ficou lá, até o faraó se esquecer, os outros faraós se esquecerem da importância de José e tornaram o povo hebreu cativo. Então ali existia essa lição, como se fosse uma escola bíblica que ele estivesse fazendo ali, né? Ensinando, mostrando, como nós falamos ali desde a lição número 1, né? Primeiro mostrar quem é Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, então mostrou a criação. Depois mostra a criação do universo, mostrar que Deus, ele quem nos criou e nos formou, então ali especificamente sobre a criação do homem. E agora, dessa forma, Moisés está trazendo ao povo como que o pecado, como que o mal entrou no mundo, através de Satanás, que contaminou os seres humanos, e hoje nós somos de fato pecadores. Bem, mas a questão da serpente, né? A serpente, a princípio, era uma serpente literal mesmo, né?
Se a gente olhar no original lá, ele está falando da serpente, né? Que no futuro, a gente vai ver lá em Apocalipse, a gente vai ver que essa serpente, ela tem relação nítida com Satanás e com o dragão. Tem alguns momentos é o dragão, né? E ele fala assim, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o capeta. Eu falo capeta mesmo. Então, mas a princípio aqui, a serpente é literal, né? E aí vai ser o canal, né, da tentação do homem, né, do ser humano, né, vamos dizer assim, da tentação do homem e da mulher, né? Ele vai ser esse canal, né? É interessante que talvez se o homem caísse sozinho, sem ter uma intervenção de fora, será que Deus seria tão misericordioso assim, né? E aí nós vamos ver que lá na frente nós vamos ver que há toda a misericórdia de Deus aí trabalhando desde o início, né? Porque agora, como essa intervenção veio a tentação veio de fora, teve que ter teve um intermediador aí, né? Que é a serpente, o diabo, né? Satanás intervindo aí, e a gente não sabe se isso foi alguns escritores, né, alguns pensadores aí pensam que foi a primeira sessão espírita da história, né, em que houve uma possessão, né, num ser vivo ali. Que é interessante também em relação à serpente, que a Eva, ela não estranha a serpente conversar, porque de repente se um bicho vem conversar com você, a primeira coisa que a gente tem é de estranhar, né? Se um bicho começar a falar, né? Ela não estranha. Então alguns também pensam que talvez esse ser que ele fala que é o mais sagaz de todos os animais selváticos, esse ser falava, se ele tinha esse poder de pensar, de escolha, de desejo, diferente dos outros animais, porque os animais eles agem por instinto, né? Um macaco, um cachorro, qualquer animal, eles têm instinto, eles não pensam, né? Eles não falam, né? Mas nesse caso aqui a serpente fala. Mas agora, se foi uma questão de possessão, né? Possessão, e aí o diabo falou através por meio daquele animal ali. A questão é que não houve estranhamento nem da Eva, né, muito menos de Adão, né? Então é interessante a gente pensar isso, mas pela misericórdia de Deus, né, que houve ali, ele fala, não, peraí, então a culpa não é totalmente ali, não fica somente em cima do ser humano, né? Agora, o diabo, nessa questão de persuasão de grupos, né? E a gente vê isso, que ele consegue persuadir os anjos. Imagina um ser humano ali que está começando, né? Que está ali, está chegando agora, né? Não que esse ser humano era totalmente inocente, né? Assim, tem gente que fala que era muito inocente, não, mas se Deus colocou uma condição ali, eu penso que é porque o ser humano tinha condição de saber o que era o certo e o errado. Talvez ele não tinha experiência do mal, né? De alguma coisa do mal. Ele não tinha, mas ele já sabia o que era o que tinha que fazer ali, né? Vamos lá. É até engraçado, né? Nessa parte é irônico que a árvore se chama do conhecimento do bem e do mal. E como o irmão Moacir tocou nesse assunto, o ser humano ali, ele tinha obediência, na verdade. Existia uma ordem que não era para comer daquele fruto, né, do fruto daquela árvore, mas isso denota que o ser humano ele já tinha a percepção que se fizesse o contrário, era de certa forma a desobediência a Deus. Tanto que quando a serpente questionou ali, né, indagou, a Eva, a mulher, ela falou, não é bem assim, nós podemos comer de qualquer árvore, menos dessa árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem já tinha essa percepção, já tinha essa ideia.
talvez meio que um pouco remota, até o pastor aqui próximo puder me corrigir, de uma certa forma remota, mas já tinha essa noção de obediência e desobediência. Porque Deus dava uma ordem e eles cumpriam aquela ordem. Mas ali na questão da árvore, além de ele colocou aquela ordem, e existia a escolha do ser humano de obedecer ou não obedecer, e através da tentação ele desobedeceu. Então o pecado ele entrou no mundo, ele entrou no homem através da tentação ali que a serpente fez. Mas em nenhum momento a Bíblia narra que a serpente obrigou a mulher, que ela pegou a mulher à força e fez ela comer do fruto. Em nenhum momento tem essa narrativa de livre e espontânea vontade, claro, coagida sim, mas de livre e espontânea vontade ela pegou e comeu. Foi uma escolha comer, assim como foi uma escolha de Adão também comer. Então mostra que o ser humano ele tinha assim essa racionalidade e essa capacidade de discernimento. Correto. Bom, nos primeiros versículos aí, nós podemos perceber nos primeiros 4 versículos aí, a estratégia de Satanás aí, né? Não vou falar Satanás não, né? Eu vou falar a serpente. A estratégia da serpente aí. No primeiro versículo aí, a gente vai perceber a distorção da palavra de Deus, e a serpente muda o que Deus disse, né? Olha só, ela diz aí no versículo 1 aí: é verdade que Deus disse, não coma do fruto da árvore do jardim? Então ela já começa distorcendo a palavra, né? Porque Deus não disse isso, né? Deus não disse isso. Porque ele disse o quê? Que pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente, se comer, certamente morrerás. E aí, já pensando, eu vi aqui que o irmão Lucival, ele fez um comentário aqui, de que a morte, que é falada aí no versículo 6, faz alusão à morte espiritual. Bom, sim, mas também a morte do ser humano mesmo, porque você vai ver que a consequência ali é a morte, que é a primeira morte, porque a primeira morte é a morte do corpo físico, aí depois vem a segunda morte. Bom, é bom pensar nisso aí também, né? Que é espiritual, mas também a morte física, né? Literalmente. Mas o diabo começa distorcendo a palavra, né? No versículo ele joga a isca, e a mulher, né, ela dá atenção, a atenção é dada para o mal. Mas é claro que eu não quero entrar nessa questão de homem e mulher, mas vamos pensar para nós hoje, né? Nós damos atenção ao mal, né? Então Deus, peraí, parece que ele falou a palavra de Deus, mas não falou, mas não falou, né? E aí a Eva aceita conversar com ele, né? Aí bem que ela vai corrigir ele: não, Deus não falou isso não, deu atenção. E aí, jogou a isca, entrou na conversa. No versículo 3 ocorre a alteração né? E a gente vai ver, olha só, como a alteração da palavra. Ela vai tentar corrigir a serpente, né? Aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Peraí, é no 2 aqui, a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Olha o acréscimo aí, esse nem tocar não está lá, né? E a gente não sabe se foi Adão que passou para Eva, ou se foi o próprio Deus que deu essa instrução, né? Mas o nem tocar não estava ali. Mas é melhor nem tocar, né? De qualquer forma é melhor nem tocar. Essa parte me vê assim a questão do pecado em si, né? É aquilo, olha, você sabe que está ali aquele pecado, ou então tem aquela tentação, meu amigo, não passa nem perto, que o risco de você pecar, você cair então, mas é maior. Mas você percebe aí o
o problema que dá aí? Porque a palavra de Deus não foi isso. A questão é que às vezes a gente quer acrescentar na palavra de Deus com o intuito de melhorar. Não estou ajudando Deus, né? Com o intuito de melhorar. Eu falo, ó, não é para comer, não é nem para tocar. Olha aqui, ó, houve um acréscimo aí. Então é interessante a gente pensar nisso, porque quantas vezes nós fazemos isso? Aí eu pensei, eu estou até com uns exemplos aqui, eu estou pensando se eu vou falar desse exemplo aqui. E aí a última parte aí é a negação explícita, né, da palavra de Deus. E aí a serpente entra, né? Porque ele vai negar. Agora, na hora que ele percebeu que a mulher titubeou, né? Aí ele entra com a negação explícita, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Aí, irmão Lucival, é certo que vocês não morrerão. E a gente sabe qual é o final, né, disso aí. É certo que vocês não morrerão. Eu queria fazer uns comentários aqui, usando exemplo para tentar ilustrar, né? Em relação à licença poética, né? Licença poética. Eu tinha comentado na outra aula que ia começar uma novela, né, do Gênesis, na Record. E aí lá em casa a gente falou, acho que essa novela vai ser boa. Particularmente, eu não gosto dessas novelas porque distorce demais, para mim distorce a palavra de Deus. Então eu não gosto, eu nem assisto. E eu falei, não, mas essa já que a gente está estudando, né, vou assistir. E confesso que tanto eu quanto a Mizana, nós ficamos muito decepcionados, porque em nome da licença poética, modificou muita coisa e colocou coisas ali que realmente não está na palavra de Deus, não condiz com o que tem a ver com o cristão, com Cristo, sabe? Não condiz. Então a Mizana até pediu para me falar isso, né? Falou da nossa decepção, né? Eu no final assisti só o primeiro capítulo. Aí eu falando, nem vou assistir os outros porque eu vou ficar com raiva. Eu fico meio revoltado. Então, mas no mundo das artes tem essa coisa de licença poética, né? Licença poética. O artista plástico, o músico, o artista das artes visuais, né? O escritor na literatura, a licença poética. Mas eu penso assim, que essa coisa da licença poética em relação à Bíblia é muito perigosa, entendeu? É muito perigosa, né? E a gente vê que essa coisa da arte também é dom. Tem gente que pensa que arte é malandragem, a pessoa é vagabunda, sei lá o que, não tem nada para fazer, mas é dom e é trabalho. A gente vai ver aqui, com Moisés aqui mesmo, lá fala de Bezalel e Aholiabe. Fala assim, o Espírito de Deus encheu Bezalel e Aholiabe na arte, na questão de... E aí ele vai fazer os instrumentos do tabernáculo. E a quem que deu? O Espírito de Deus, olha só. Aí ele vai falar a questão de dom do Espírito, né? O Espírito de Deus, ele vai... E a gente vai ver Davi, na questão da música. Davi, ele inspirado pelo Espírito de Deus para falar. E aí, pensando nas nossas realidades hoje, muitas vezes a gente quer usar isso. Eu vou pregar a palavra de Deus, o Espírito vai me ungir para me pregar a palavra de Deus. E aí a gente vê uma novela dessa, né? Assim, que tem coisas interessantes ali, mas é muita licença poética para desviar o que não está na Bíblia. Então a gente vê um machismo desde o início. Eles estão pregando o machismo, entendeu? A mulher como um ser inferior. Aonde na Bíblia fala que Deus criou um ser inferior a Adão? Não tem. Tem igrejas. Idônea, isso, tem igrejas que ainda pensam, até que eu não concordo muito, mas eu já vi que denominadas evangélicas, que acham que tanto Adão quanto Eva, eles tinham uma estatura maior do que a normal, né? Assim, como se fossem gigantes, né? Assim, 2 metros, 3 metros de altura, e eles eram perfeitos. O Adão é antes do pecado,
sabe? Que depois do pecado que começou a ter essa diferenciação de um dominar sobre o outro. Mas ali já mostra, ali na licença poética dele, já mostra uma mulher que não pode nem pôr a mão, né? Um frágil demais, que não consegue as coisas. A gente sabe que não é isso, né? Então, um machismo, um desvio da palavra, coisas que não tem. Então, assim, nós ficamos decepcionados com isso. E pensando em licença poética, muitas vezes nós fazemos isso ao compor uma música, né? Na minha juventude, né? Na idade de vocês mais ou menos, né? Eu tinha me convertido. Então a nossa igreja, a gente participava de tudo quanto reuniões, né? De avivamento, né? E eu lembro que teve um movimento meio que pentecostal, assim, na nossa igreja, né? De procura de dons espirituais, falar em línguas, né? Profecia e coisa assim. E aí a gente participava desses cultos, e era interessante que tinha uma música que cantava, sempre cantava nessa época, isso é década de 90, que era assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tá na Bíblia, aqui ó, tá na Bíblia. E lá nesses cultos, quando cantava essa música, o povo caía no chão, e aí era o Espírito Santo descendo nas pessoas, né? E o povo caía no chão. Aí tinha umas mulheres que ficavam atrás para segurar a pessoa que caía para trás, e tinha outras com os lencinhos para tampar as partes das moças que às vezes caíam com as pernas para cima. E aí carregava essa pessoa porque era o Espírito Santo, sabe? E hoje, depois que o tempo passa, eu vejo que muita coisa era só emoção. E às vezes eu até ficava com aquela questão, falei, por que isso não tá acontecendo nada disso comigo? Né? Eu não estou falando essas línguas emboladas aí, eu não estou caindo no chão, e muita emoção. Teve um caso de um irmão, ele até já faleceu, que ele tinha câncer. E aí ele, numa oração lá, ele falou que ele estava curado, sabe? E que como ele fazia quimioterapia, ele ficou estéril. O médico falou, você não vai poder ter filho mais por causa da quimioterapia. E aí na oração lá, alguém falou que ele ia ser curado também, que ele não... E a esposa dele ficou grávida. Então aí deu testemunho na frente da igreja e tudo. Com o passar do tempo, foi tudo emoção. Ele não foi curado totalmente do câncer. Depois ele se separou da esposa porque descobriu que a gravidez da esposa é porque ela tinha um caso com uma outra pessoa. Então assim, e muitas vezes é só emoção. E a gente vai, e olha só, em nome talvez de uma licença poética, porque quando fala lá o texto da Bíblia que fala que descerá sobre ti o Espírito Santo, ali era um texto específico falando para Maria, que o Espírito Santo ia descer sobre ela, e ela ia engravidar de Cristo. Não é descer o Espírito Santo sobre qualquer pessoa, e hoje a gente sabe que nem é por aí, porque encher do Espírito Santo parte de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Bom, mas aí eu queria fazer esse comentário em relação a essa coisa da licença poética e deturpação da palavra de Deus, que é isso que o diabo faz. Ele pega a palavra, um trecho da palavra, e deturpa e joga a isca, e o ser humano, ele deixa para o ser humano, que o ser humano faz o resto, porque o resto é emoção. E aí quando vê, você está no meio do bolo do pecado, sabe? E foi isso que aconteceu aqui. Bom, há o encantamento dos sentidos, né? Você fica encantado por aquela fruta, aquela coisa. E no versículo 6 aí, a gente vai ver que depois que acontece a coisa, tem o proselitismo, porque aí o Adão entra, porque a mulher vai oferecer a fruta para Adão, né? Adão entra na história, no versículo 6 aí, que o ser humano também tem essa tendência, proselitismo. Eu falo, eu estou fazendo a coisa errada, mas eu vou levar pelo menos mais uns 3 comigo, eu não vou pular desse abismo sozinho não, né? E é interessante aí, na questão do proselitismo de Adão ali, que alguns estudiosos, eles pensam que durante essa conversa da Eva com a serpente, Adão estava do lado dela. Ele só não era aquele cara, ele não tinha
Ela teve a coragem de conversar com a serpente. Ele ficou ali, não, vai lá, vai ser primeiro para me ver como é que fica essa história aí. Então ele estava ali o tempo todo. Muitos acreditam nisso aí, que ele estava ali, o proselitismo, porque muitas vezes a gente pensa assim, ela pegou o fruto, comeu e depois foi lá procurar Adão e ele estava lá distraído, não estava sabendo de nada. Então, eu pensei muito nisso durante essa semana, né? Porque muitas vezes a gente negligencia, eu falo, você homem, pai de família, né? Você que é um líder, às vezes você está vendo a coisa acontecer, faz de conta que não está vendo e negligencia a coisa, mas na verdade você está junto ali, você tinha que dar. Porque já pensou, eu estava falando com o Gabriel antes da nossa aula aqui, já pensou se Adão intervisse lá no início, pegasse um pedaço de pau e desse uma paulada na cabeça dessa serpente e acabasse com a história logo, né? Mas não foi isso que aconteceu, tanto é que ele não teve nem objeção na hora de comer o fruto, não teve objeção. E aí a culpa sobra para quem? Para a mulher, né? E a culpa é da mulher, né? Mas ele ficou quietinho ali. Isso mostra como nós, seres humanos, de forma geral, nós nos tornamos cúmplices de muitos pecados. Na verdade, cúmplices de muitos erros. Você está ali, desculpa, você não como Adão quis fazer, né? Olha, peraí, não foi bem eu, assim, eu estava lá, mas não foi totalmente eu. Foi ali a mulher que tu me destes, que ela que me deu, que me ofereceu, e eu só comi por causa dela. Então, às vezes, a gente está perto de erros e a gente acaba agindo da mesma maneira. Olha, peraí, eu só errei porque fulano ali errou também, você estava ali perto. Ou então, quando você sabe de alguma coisa, você presencia algo e você não ali, não intervém, você apenas corrobora, você é conivente, de alguma forma, né? E muitas vezes acaba participando de forma efetiva, como foi o caso de Adão ali. Também nessas análises, nos pensamentos, né, eu fiquei pensando, não, já a pessoa Eva vai lá de repente Adão estava lá do outro lado do jardim, cuidando dos animais, vendo alguma coisa, ei, olha só, come isso aí, e do nada ele pegou e comeu. Não é bem assim. Existe uma participação aí, efetiva, e existe ali essa concessão. Não, em nenhum momento dessa narrativa aqui da conversa, do diálogo entre a serpente e a Eva, em nenhum momento Adão interviu, em nenhum momento nenhum momento mostra a palavra de Adão, nenhum momento mostra que ele chegou lá para conversar também, né? Então não houve intervenção, não houve também nenhum tipo de alerta, houve ali uma conivência. Então isso nos mostra a realidade hoje em dia, que nós não estamos longe disso. Quando nós vemos ali o pecado e estamos ali próximos, nós somos cúmplices de muitos pecados, passar a mão na cabeça. Nós somos cúmplices de muitas coisas que acontecem, injustiças, maldades. Qual é o nosso papel como cristão? Se nós temos esse conhecimento, se nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é aquilo que Deus colocou como ordem para nós obedecermos, quando acontecem coisas que distorcem, nós devemos intervir. Do contrário, somos cúmplices e participantes do pecado. Tem mais alguns comentários aqui, vou ler rapidinho, né, para a gente prosseguir. Marcos Leite: bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. O primeiro casal não era ignorante sobre a existência do que é mal. Deus alertou sobre as consequências da desobediência antes da queda. Gênesis 2, 16, 17. Flora: tudo era perfeito, então tudo era normal. Ela colocou aqui até falar com animais. Bom, Marcos Leite: na queda eles provaram empiricamente os efeitos desse ato, morte espiritual e física. Mizan Santana: o pecado de Adão e Eva
é o mesmo de Satanás, querer ser igual a Deus. Ainda hoje a humanidade busca, cobiça as mesmas coisas. Concordo. Vamos ver. Kleber Ferreira. Específico para o contexto da época, licença poética é um risco. Bom. A Mizan aqui também vai dizer... Jesus diz: quem beber da água que eu bebo e lhe der, jamais terá sede, pois essa água será como uma fonte jorrar a vida eterna. Isso demonstra que toda a transformação e fluir do Espírito vem de dentro para fora. Tá, eu tinha comentado. Elis Regina: creio que Satanás se aproveitou da inocência deles. Sim, mas é como nós dissemos, né, meu irmão? Será que o ser humano era tão inocente assim? Né? Essa é uma questão, mas é uma discussão longa aí, né? Que tem gente que crê que sim, tem gente que crê que não, que eles não eram tão inocentes assim, né? Eles não tinham, como o irmão disse, a questão da experiência empírica do pecado. Eles não tinham essa experiência empírica. Olha, agora, como é que eu falei? Experiência empírica, né? O empirismo é uma experiência, né? Desculpa. Eles não tinham a experiência do pecado. Bom, vamos dar continuidade. Só para complementar, nós temos que entender que o ser humano ele foi criado de maneira inteligente desde o início da criação. Essa massa encefálica, o mesmo volume cerebral que nós temos, desde o início da criação nós fomos criados assim. Então, imagina só, se Deus deu a ordem para Adão cuidar do jardim, dar nome aos animais, é porque ele tinha inteligência suficiente para entender tudo isso e fazer tudo. A gente tem que entender que Adão e Eva, os seres humanos, os primeiros seres humanos, de forma física e intelectual, eliminando ainda o pecado da incógnita, aí da fração, de forma física e intelectual, igual como nós somos hoje, certo? A mesma capacidade cerebral, a mesma, falando em termos de neurociência, né? A mesma capacidade de expansão cerebral, a mesma quantidade de neurônios, etc. Então isso denota inteligência. E como o irmão Marcos Leite, né? Marcos Leite comentou aí, né? Agora que eu me toquei que o irmão Marcos Leite é o pastor Marcos. Agora a ficha caiu, nem me tocar, porque geralmente é Marcos Disseu, né? Então, como o irmão Marcos Leite, o pastor Marcos, colocou aí dessa forma, né? Existia ali, além da ordem, não coma, eles já sabiam da consequência daquele pecado, né? Nós não podemos confundir isso. Até um amigo meu, ele falou assim: olha, imagina ali, eu comparo Adão e Eva com uma criança de 2 anos de idade. Eu, como assim? Não, a mãe diz: não põe o dedo na tomada porque você vai pegar choque. Mas a criança só vai se comportar quando ela meter o dedo na tomada e pegar um choque. Mas isso não demonstra que ela não tem inteligência, ela sabia. Então Adão e Eva sabiam das consequências dessa desobediência, como o irmão Marcos Leite, pastor Marcos, falou. Eles sabiam das consequências dessa desobediência, e mesmo assim eles desobedeceram, caíram em tentação, foram coagidos ali se deixaram, na verdade, foram coagidos, denota totalmente inocência deles. Eles se deixaram levar pela tentação da serpente, e tem aí uma inércia de Adão também nesse meio, como comentamos ainda há pouco. Amém. O pastor está está testando a gente, né? Eu não sabia que ele era um Marcos Leite. Geralmente é Marcos Disseu, né? Ainda bem que nós, acho que a gente respondeu direitinho aqui, né? Falou. Bom, irmão, vamos dar continuidade. Desarmonia no paraíso, do versículo 8 ao 13, por favor. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer?
E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É o 13. Desse trecho aí, a gente tem muita coisa para discutir aí, né? Principalmente em relação do conhecimento, né, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que seria esse conhecimento bem e mal, né? Né, ao comer, né, o que aconteceu, igual o irmão falou, né, que o nosso cérebro, vamos dizer que o irmão está dizendo que era o mesmo, né? Eu creio sim, que o nosso cérebro ainda não foi explorado, tem muita coisa para explorar, né? É tão perfeito, né? Como fala o pessoal do design inteligente, é uma perfeição tão grande que tem tanta coisa aí que para evoluir também, né? Na nossa inteligência. Mas a gente vê que o conhecimento, ali diz que abriu os olhos, né? Os olhos foram abertos, né? E então alguma coisa mudou, né, nesse conhecimento, né? Os olhos foram abertos e a gente vê também que o ser humano começa a ver o Criador como uma ameaça, né? A gente vê aí no versículo 10, né? Eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, né? Agora Deus, na hora que ele começa, vamos supor, se houve esse acréscimo, né, esse conhecimento do bem e do mal, não sei se isso fez tão bem assim, porque eu começou a ter medo de Deus. Eu tive medo, ou foi só uma desculpa do ser humano, porque da desobediência, né? Então tive medo e escondi. Então Deus passa a ser uma ameaça, né? Não sei agora, né? O que nós fizemos, né? E aí Deus até falou: mas espera aí, mas como é que você sabe que você estava nu? Como é que você sabe? Então você comeu, né? Você comeu. É claro que Deus já sabia tudo isso, né? Deus sabia onde eles estavam também. Deus já sabia tudo isso. Ele estava só, né? E aí, mas é interessante que que o pecado, ele vai mexer com as relações humanas, né? Em algumas dimensões do ser humano, né? E ele vai mexer na dimensão do homem com Deus, né? Essa relação do homem, olha só, ter medo de Deus, porque antes não tinha. Toda tarde Deus, né, tinha um bate-papo ali com Deus. E depois vai mexer com a relação com o próximo, no caso com a Eva ali, né? Aí, peraí, foi ela, né? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Olha, já mexeu com a Eva e com o Senhor me deu. Tipo assim, quem mandou o Senhor me dar, né? Se eu estiver sozinho aqui, não ia ter esse problema. Eu arrumei problema, né? E com ele mesmo, né? Na dimensão particular dele. Falou: agora eu pequei, e agora? Agora vou morrer, né? Agora é a morte, né? E lá na frente a gente vai ver que também mexeu na dimensão da natureza, que toda a natureza vai sofrer por causa disso, né? E é interessante que tem uma historinha que eu ouvi, é aquela coisa de culpar o Adão, porque sempre alguém culpando, né, se eu pego esse Adão, o outro, né? Culpa Deus, culpa a mulher, culpa a serpente, né? Mas esse homem aqui, o nome dele é Moisés, né? Ele vai culpar Adão pelos problemas, né? Aí isso lá em 1800 e alguma coisa, no Tennessee, era um escravo. Aí ele está quebrando lenha e ele já tinha lá os seus 70 e tantos anos, já era velhinho, né? E aí ele está cortando lenha, né? E aí ele fala assim: Adão, culpa sua, eu estou aqui, né, nessa tristeza aqui, nesse trabalho, nesse sofrimento, cortando lenha. E aí o senhor dele, o patrão lá, o fazendeiro, ouviu ele fazendo esse comentário. E aí, como o Moisés, ele já era da família, né? Desde 70 e tantos anos ali servindo a família, o patrão saiu,
saiu de casa, saiu um tempo, eu vou sair um tempo aí, enquanto eu ficar fora, nesse mês aí que eu ficar fora, você vai ser vai tomar conta da fazenda todinha. Falou pro Moses, né? E aí o patrão saiu e deixou o Moses lá, né? Falou, opa. E aí o Moses começou a mandar, né? Tipo, como senhor, um escravo passou a mandar como senhor. E aí nessa administração dele lá, tinha uma caixinha que estava lá, não mexa nessa caixinha, não mexa. Aí o Moses, nos primeiros dias, ele foi resistindo àquilo, né? E passava, olhava, não mexe, né? E aí, a gente já sabe a história, que ele não aguentou e foi lá e abriu a caixinha. E aí lá na caixinha estava falando, tá vendo, Adão, a culpa é de Adão, né? A culpa é sua, né? Não é do Adão não, porque você é assim. E aí quando o patrão chegou, né? O Moses está lá cortando lenha, né? E aí ele falou, realmente a culpa não... nós somos assim, né? Eu achei interessante essa historinha, sobre a questão dessa herança, né? Que a gente, por mais que a gente quer culpar alguém, mas na verdade aquilo que infelizmente nós herdamos, né? Nós herdamos de Adão, é claro, né? Mas está intrínseco, né? no ser humano, e que a gente vai ver que só existe uma solução para isso. Só existe uma solução, que a gente vai ver que é o segundo Adão, né? Só existe essa solução. E aí isso aí vai ter consequências trágicas, que é o próximo tópico aí, consequências trágicas da desobediência. Mas antes de a gente passar para o próximo tópico, eu tenho 2 perguntas polêmicas aqui. A primeira pergunta se Deus ele é onisciente, por que ele não interviu na hora que você acha que Deus não sabia que estava acontecendo a cena ali da tentação? Com certeza ele sabia. E por que ele não interviu? Primeira pergunta, deixa aí no ar. E a segunda pergunta, o pecado em si foi de comer o fruto, ou literalmente o fruto físico, ou se no coração do homem, o homem já tinha pecado poucos segundos antes de comer daquele fruto? São perguntas... Essas 2 perguntas polêmicas. Vê se o irmão Marcos... Levanta a bola e cortar. Vê se o irmão Marcos Leite aí nos ajuda a responder. Mas tem essas 2 perguntas. Se Deus é onisciente e sabe de tudo, ele com certeza sabia da cena que estava acontecendo ali. Por que ele não interviu? Parou aqui, arreda Satanás, vem cá meus filhos, proteger vocês. E a segunda pergunta realmente é essa. O ato do pecado em si, nós sabemos que o pecado foi o pecado da desobediência, claro, né? Mas o pecado em si foi por ter comido o fruto literalmente ou de forma literal. Claro, houve de forma literal, houve assim, essa mordida no fruto, comeram do fruto de forma literalmente, mas o pecado ele entrou porque eles morderam o fruto, ou porque no coração deles eles já tinham pecado, e aí sim eles já desobedeceram dentro do coração deles, ali, milésimo de segundo antes de comer, né? Então, deixa essa pergunta polêmica no ar aí, ver se a gente responde até o final da aula. Sim. Mas a gente já pode ir antecipando, né? Se a gente pensar em Cristo, né? Se a gente pensar em Cristo, e até o que a gente tem estudado aí sobre o Sermão do Monte, o pecado, ele nasce já no coração do homem, né? Ele nasce, aí depois ele é consumado. Isso. Entendeu? Por exemplo, o adultério. Porque até então, pela lei de Moisés, o adultério era a consumação do ato em si. Mas aí Jesus vem e fala, não, se você pensar, você já está adulterando. Então, como você disse ali, já se surgiu no pensamento aí a consumação do ato é só por exemplo, comer do fruto, só um milésimo de segundo, né? Comer o fruto é quase que nada, porque o pecado já está lá dentro, e aí para pessoas desviar daquilo é meio complicado, porque a pessoa ela já foi encantada pelo desejo, né? É o encantamento do desejo, e aquele encantamento muitas vezes a pessoa não
teve o poder de se desviar daquilo. Exatamente, esse questionamento, que acredito que seja o mais, dessas duas perguntas, a mais simples de se responder, né? É porque existem pessoas que literalmente acham que o pecado em si foi comer do fruto. Não, o pecado foi a desobediência. E essa desobediência, ela foi plantada no coração, assim, eu vou colocar até numa sinapse de pensamento antes dela comer do fruto em si. Isso demonstra que, de fato, o ser humano, ele já tinha tinha esse discernimento e corrompeu seu coração ali naquele momento também. Ele tinha esse conhecimento do que é certo, assim, de forma naquele início, sabiam que não poderiam desobedecer a Deus. Pronto, eles sabiam que não poderiam desobedecer a Deus. Então, nessa sinapse de segundo, antes da consumação do pecado em si, que é o ato de comer o fruto, o pecado já havia acontecido no coração do homem. Vamos colocar dessa forma ali, coração do homem, né? Então, tem pessoas que acreditam que o pecado foi comer do fruto, de fato, físico e literal. Esse foi o pecado. Que o pecado, ele entrou a partir do momento que ela deu a primeira mordida e engoliu o fruto, entende? Eu joguei essa pergunta exatamente por essa linha de pensamento. Não, o pecado só entrou de fato no mundo de forma literal a partir do momento que ela pegou, mordeu, mastigou, tem que mastigar antes de engolir, engoliu, aí depois que engoliu, dissolveu, aí os nutrientes, coloca aí, nutrientes do pecado, entraram em si dessa forma fisiológica, né? A gente entende que não é fisiológico, mas é sim espiritual e no âmbito ali de consciência, percepção e do valor da desobediência, podemos colocar dessa forma. A irmã Elis Regina, né? Eu acho que está dentro disso que a gente está falando. Ela diz assim, creio que Satanás se aproveitou da inocência deles, né? Eles não tinham a dimensão das consequências da desobediência. Mas depois ela comenta que eu também pensei que era outro irmão e não era o pastor. E aí ela entra na questão aqui do livre-arbítrio, né? Que é porque ele sempre deu livre-arbítrio. Eu pensei nisso aí também, que o livre-arbítrio também é uma coisa que é coisa para discutir aí de monte, né? Vamos entrar nesse mérito hoje, né? Charles Augusto, bom dia, né? Miriam Bloss, bom dia, irmãos. Desde Pacaraima, participando juntos da comida espiritual da SBD. Tristes, agora eu perdi aqui. Tristes porque perdemos para o Covid. Ela está comentando aqui, Auxiliadora e José Carlos. Eu peço oração para seus filhos. Ok. E aí, Flora, o pecado já estava no coração antes de comer do fruto. Bom, e o pecado tem consequência, né? Que é o próximo tópico aí, vamos dar uma aceleradinha, né? Pode ler aí, meu irmão, do 14 ao 19. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você apenas o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das ervas e das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bom, vocês podem perceber aí que agora o que acontece ocorre no sentido inverso, né? E que Deus ele vai começar da serpente, né?
Porque o ser humano falou, o homem falou, a culpa é da mulher. A mulher falou, a culpa é da serpente. Provavelmente a serpente não achou quem culpar, né? Olhou para trás. Então, e aí ocorre aí o inverso, né? E aí Deus falou para a serpente, você vai ter inimizade, né, dos descendentes da mulher, né, que vai pisar na sua cabeça, né? E aí já surge o primeiro evangelho, né? Porque isso aí já é o evangelho, né? Olha aí, já no capítulo 3 de Gênesis já ocorre aí o primeiro evangelho. Porque quem é que vai pisar na cabeça da serpente? E aí eu volto ali para o irmão Lucival. Aí sim é o espiritual acontecendo aí. Porque quem é descendente da mulher, Jesus Cristo, vai pisar na cabeça da serpente. Isso aí, a Bíblia inteira vai ser esse evangelho aí, até o Apocalipse. E Apocalipse vai estar repetindo isso aí várias vezes, que é o nosso consolo. Porque nós não vamos sofrer essa primeira morte aqui que está acontecendo aqui nesse momento. Aí esse texto, ele é de suma importância. Então a gente não pode ficar filosofando em cima dele, porque ou falar que é história da carochinha e que isso não aconteceu, porque isso é essencial para a sobrevivência da palavra. Então eu fico muito revoltado às vezes quando eu vejo ali a Igreja Universal, né, essa coisa da novela aí. Por que eu fico revoltado? Eu lembro não sei se os irmãos já assistiram um filme que chama O Livro de Eli, né, que o povo faz guerra por causa de um livro, e aí eles não sabem nem por que está fazendo a guerra, né, mas é em nome de um livro. Só que a palavra de Deus não deve ser isso, né? Assim, não vamos fazer guerra por causa de um livro e vamos criar leis, por quem tem o livro cria leis e inventa a história, entendeu? Porque cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é você viver Cristo, ser Cristo aqui nesse mundo, e por meio da palavra de Deus. Agora, você ter o acesso a uma história e inventar o que quiser em cima dessa história, isso não está certo. Isso aqui é só o domínio de uma população e para fazer guerra. E a gente sabe que na história, no passado, os escravos, quando os negros foram escravizados, os denominados cristãos evangélicos criaram, até um pastor que chama Thompson, alguma coisa, ele criou uma teoria baseada em Cão, né? Cão, não é Caim não, em Cão, falando assim que os negros são descendentes de Cã, portanto eles devem ser escravizados, porque foi uma punição de Deus. E aí criou toda uma teoria em cima disso, e aí convenceram os cristãos, então crente pode escravizar negro, porque negro não é um ser inferior, está lá na Bíblia. E aí então usar as escrituras para domínio, isso, não sei, isso me dá uma... A gente vê que essas relações de heresias, de desvio da palavra, elas são predominantemente para domínio de massas e também algo comercial, como um filme, uma novela. Não é comercial falar disso, por que a gente não coloca dessa forma? Porque, não vai vender, não vai dar uma boa imagem. Não, a gente tem que colocar dessa forma. E também tem a questão do domínio das massas, que é exatamente como o professor Márcio acabou de dizer, né? Você tenta desvirtuar o contexto da palavra para justificar um erro teu. Isso. Ou seja, você está pegando a palavra e coloca ela à mercê de você. Não, eu estou aqui, a minha mercê aqui é para me servir, em vez de você ser um servo obediente à palavra, né? E quantas vezes nós acabamos cometendo algum erro, algum deslize, e nós queremos encontrar por que quer encontrar na Bíblia alguma forma de justificar. Não, eu fiz isso porque, mas aqui diz dessa forma, olha, bem aqui eu posso... Isso aqui não é uma lei, não é a Constituição
onde um advogado encontra a brecha. Não é isso. Os meus amigos aí, os meus irmãos que são da parte do direito, me desculpem usar essa analogia, mas a gente sabe que, por exemplo, o pessoal sempre diz, não, na lei sempre há brecha, sempre há brecha. Aqui não tem espaço para brecha, meu irmão. Aqui ou é ou não é, ou é preto ou é branco, ou é certo ou é errado. Fora disso, você está desvirtuando a palavra, e você não pode desvirtuar a palavra para querer justificar um erro teu e colocar como ali, não, eu fiz assim, mas a palavra me ampara dessa forma. E assim vale também para as descrições do que é pecado, o que é certo, o que é errado. Gosto meu, não é porque eu gosto ou não gosto daquilo que quer dizer que é pecado. Tem que ir na Bíblia, o que a Bíblia condena, o que Deus condena através da sua palavra. Só um exemplo, tá? Olha só, eu vou polemizar aqui, meus irmãos, com esse exemplo, mas olha só, olha só, irmão Moacir, a partir de hoje, quem vai cantar no ministério de louvor, as mulheres só tem que vir de saia ou de vestido. Estou polemizando. Só tem que vir de saia ou de vestido, porque é pecado cantar de calça, é pecado pegar da palavra. Não, isso aí é um gosto particular, um gosto peculiar, em respeito, claro, a denominações que tem essa prática, né? Se é algo que é de prática da igreja, então todos estão de acordo. É algo ali que você está naquela igreja e se sente confortável daquela maneira, beleza. Mas quando você começa a impor, a dizer que aquilo, fazer dessa forma ou dessa outra é pecado, é errado, e não está ali na Bíblia, você também está desvirtuando a palavra do Senhor. Quando você tem uma comunidade reunida em igreja, em que vocês têm as regras da igreja, as normas da igreja, as condições da igreja, e que todos os irmãos estão em concordância, é uma coisa, certo? Como, por exemplo, como esse exemplo que eu acabei de citar. Mas a gente não pode desvirtuar textos e contextos para justificar as nossas vontades, sejam elas por erros nossos. Eu cometi esse erro, mas eu vou pegar esse texto aqui que ele me ampara, então quer dizer que eu não errei tanto assim, porque esse texto aqui me diz dessa forma. Ou desvirtuar da mesma forma como uma tentativa de acertar algo. Não, eu quero que seja dessa forma, eu quero que seja assim, então eu vou pegar e vou contextualizar para eu poder ficar amparado pela Bíblia, de alguma forma, dessa maneira. Bom, em suma, né, o Evangelho é simples, nós que complicamos. E por ali, a gente já vê que a serpente, o diabo, ele queria ser igual a Deus e convenceu o homem também a ser igual a Deus, e o homem caiu nessa conversa. Mas qual a punição dele? É pisado pelo descendente da mulher, Jesus Cristo. E nós, como pequenos cristos, como tem falado na igreja, né? Sempre o pastor tem pregado isso. Nós, como pequenos Cristo, nós temos essa autoridade no nome de Cristo, né? De não permitir que o diabo ele toma conta da coisa, né? Nós temos que ser Cristo aqui nesse mundo. Bom, a punição da mulher aqui, como foi sentido contrário, primeiro a serpente, depois a mulher, né? Que a gente já sabe que é o sofrimento no parto, ser subjugada pelo marido, né? Está sob o domínio do marido. E então a gente vê que se isso aconteceu, não, isso assim, se aconteceu, isso não aconteceu antes da queda. Isso aqui foi depois da queda, né? Não foi antes da queda. Então não existe, só que Cristo vem. Eu estava conversando com a Mizan lá em casa, né, essa semana, que com Cristo a situação da mulher, ela é mudada com Cristo, porque você pode ver que Cristo, as mulheres, elas abraçam o Evangelho, né? Porque tem gente que fala assim, não, a mulher,
até nessa novela aí, a mulher, antes de cair, ela já é uma mulher subjugada, né? Por isso que eu falei a questão do machismo, né? Então, mas Cristo vem e muda toda essa história. Porque na hora que Deus cria a mulher, Ele cria alguém equivalente, uma pessoa semelhante. Ele não cria alguém inferior, uma auxiliadora. E tem muitas traduções que saem ali, auxiliadora idônea. Não, esse idônea, na tradução original, lá não fala isso, que é auxiliadora semelhante. Então, mas a mulher, né, o preço aí, o sofrimento no parto, né, durante toda a história a gente vê acontecendo isso, com a mulher sendo subjugada pelos homens, né, e pelos maridos, né? Mas Jesus vai mudar isso aí. E o homem, a punição do homem, que a terra, né, a terra vai ser punida. O trabalho do homem vai ser um trabalho de fadigado, né, de cansaço, e haverá a morte física. Aí eu estava conversando com o Gabriel, né, mais cedo, que como homem, né, eu digo assim, o macho, né, há uma tristeza muito grande também quando eu penso nisso, né, porque olha só, a negligência de Adão fez com que, por exemplo, se a mulher, o problema fosse só a dor do parto, né, a ser subjugada, alguma coisa, as mulheres tiraram isso de letra, né, as mulheres conseguiram tirar isso de letra, mas todo essa punição que veio para Adão, veio para a mulher também, porque além daquelas, ela veio essa de Adão, que é o quê? A mulher vai ter que trabalhar junto lá, no campo lá, no sol quente lá, vai ter que trabalhar, né? Vai ser fadigado, vai morrer também, mas além disso ainda vai ter a dor do parto. Olha só, aí o homem tem que levar essa culpa nas costas, por causa da negligência e da irresponsabilidade de não ter tomado a decisão certa ali. Porque vamos supor, se Adão estivesse ali do lado da Eva na hora que ela estava conversando com a serpente, foi o que eu disse, tudo poderia ter sido diferente, né? E aí toda a criação sofreu por causa disso, toda a criação sofreu por causa do pecado, e a gente já vê o homem do lado de fora do paraíso, é o último tópico aí, o homem do lado de fora do paraíso, né? Aí no texto aqui vai assim, mais sabido, mais só, no caso aqui o só é sem Deus, né? Sem Deus. E vamos passar para o próximo tópico. Você quer ler os comentários aí? Meus irmãos, a gente quer mandar aqui os nossos sentimentos, as nossas condolências ali à família da irmã auxiliadora, irmão Carlos, casal de missionários importantes ali na obra de Roraima, que a irmã Miriam repasse ali para a igreja, que nós estaremos orando pela família, orando por esse trabalho. Infelizmente, mais 2 missionários que de certa forma estão com o Senhor, claro, obviamente, mas que aqui nós sentiremos essa falta deles de levar a palavra, e pode ter certeza que Deus está preparando outras pessoas para ajudar nesse campo, que Deus possa estar consolando toda a família e todos os irmãos que de alguma forma tinham esse carinho importante pela irmã auxiliadora, irmão Carlos. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe vocês, o trabalho ali no estado de Roraima. Mas vamos continuar, né? Até a irmã Miriam agradeceu aqui as consolações do irmão Marcos, vai repassar para a família. Estamos acompanhando a EBD com esses 2 advogados de Adão e Eva. Glória a Deus por esse alimento saudável. A irmã Fádia Moura comentou aqui, Jesus. E a irmã Mizan Santana, ela comentou aqui, ó, o mais interessante, a partir do verso 14, é que Deus proferiu a sentença / castigo, mas também antecipou o livramento. Desde aquele momento, ele proferiu a vitória de Cristo sobre a serpente, né? Ele proferiu a sentença, mas também antecipou o livramento. Deu ali o diagnóstico e o remédio lá. Bom, mas aí, a partir do versículo 20 até o final ali, a gente vê já, nós não vamos ler o texto, ou dá para ler o texto? Dá, né? Dá sim.
Já passamos um pouco do horário. Vamos ler para nós entendermos. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas ele vestiu Adão e sua mulher. Então diz o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, e aí eles estão fora, né, do jardim, e vai encarar esse mundo com todos esses problemas aí, né? Aí já com sofrimento, né? Vai ter que trabalhar. E é engraçado que Deus, a questão do trabalho, ao criar o homem já, ele ia cultivar, porque tem gente que pensa que o homem ia cultivar só depois do pecado, mas não. E outra coisa que eu creio, né, que acontecia antes do pecado, era a questão da relação dele com a Eva, porque tem muita gente aí que pensa que é aquela questão do pecado original, que aí o pecado original é a questão do sexo, né? E não, porque a Bíblia aqui, as Escrituras não dá margem para isso, para falar que o sexo veio depois que eles pecaram. Até porque, né, ele fala que crescer e multiplicar. Isso, crescer. Ou seja, a instituição, a família como a primeira instituição, a união de Adão e Eva, abençoada por Deus. E nós bem sabemos que biologicamente só se pode gerar um outro ser através de uma relação sexual. Então assim, aí tem gente que quer deturpar isso aí, porque o sexo é uma bênção para quem é casado. Para quem é casado é uma bênção. Mas olha só a esperança através de Eva, né? Olha, o Adão vai dar um nome, não é Deus que dá o nome para Eva, é o Adão que vai dar o nome. Olha só, ele já com a função, né, que Deus colocou para ele, de nomear todos os seres, e nomeou até a Eva, né? Vamos dizer assim, no caso ali o nome dela. E aí Eva significa vida ou mãe de todos. Isso aí denota assim uma esperança no futuro, como nós vimos ali, até a Mizan disse aqui, que no futuro que vitorioso, até mesmo contra o pecado, e nessa restituição da relação com Deus, né? E Deus, na sua misericórdia, né, quando nós não falamos muito sobre isso, que quando o homem peca, né, eles vão fazer roupas de figueira, e Deus vem, na misericórdia dele, traz uma roupa de couro para eles. Já ia comentar sobre isso. O amor de Deus ali, né? O amor e a misericórdia do Senhor presente desde o início, apesar do homem que pecou. E ao mesmo tempo faz alusão também, por exemplo, ao dar uma roupa de couro para o homem, na Bíblia não tem nada especificando isso, mas faz alusão de que houve um sacrifício de um outro ser para que o homem tivesse roupa, né? Isso nós não podemos falar com certeza que foi isso, porque Deus é o Criador. Deus é o Criador. Mas o que a gente vê na história é que, né, e a gente vai ver na própria palavra de Deus que para remir o pecado, pecados, né, através de sacrifício. Somente através do sacrifício. E através do sangue, isso aí também vai ser consumado lá na cruz, através do sacrifício de Cristo, né? Mas olha só, a gente vê aí nesse final a esperança através da Eva, né, da descendência da Eva. E aí é bom assim, quando a gente vai estudar a Bíblia lá em casa ou ver alguma coisa assim, eu gosto dos questionamentos do Nicolas, né, dos meus meninos assim. Aí eles me fizeram, eu lembro só de uma, mas eram duas, né? Uma delas é aquela pergunta assim: mas Adão tinha umbigo, né? Adão tinha umbigo. Aí a Mizan estava me falando que ela teve um pastor que ela conheceu e falou: Adão teve, porque Deus, quando
criou o homem lá, fez de barro lá e falou, nossa, mas que belezura, e botou um dedinho ali e fez um umbigo. Mas assim, isso é brincadeira, né? Mas quando eu vejo aqui que a esperança em Eva, porque a partir de Eva, né, que vai vir toda a humanidade ali, e aí toda essa herança, né, a herança vinda ali de Adão, vai ser passada para frente, porque a questão do umbigo, né? Vamos supor se Deus falasse assim, todo mundo vai nascer com um chifre agora, né? A herança genética vai ser um chifre. Imagina, todo mundo ia ser chifrudão aqui, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, e só através de Cristo, só Cristo que ia tirar esse chifre de nós, né? Mas ali eu vejo assim, o umbigo é uma espécie de um sinal, né? De que nós temos uma herança de Adão ali, que vem trazendo toda a humanidade, e que nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, se Cristo não voltar antes, todo mundo vai morrer, né? E é uma herança, e nós não vamos, em Cristo nós não vamos ter a morte, a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, mas olha a esperança, através da Eva, né? E na misericórdia de Deus, em ter esse relacionamento com o ser humano, e nós, ser humano, sempre buscando esse relacionamento com Deus. Bom, para finalizar, quer fazer algum comentário em relação a isso? Para finalizar, aplicações para a vida, né? Aí tem algumas, pelo menos 3 aplicações aqui, né? A primeira delas, isso já está na revista que nós estamos estudando, né? Que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, né? Então, nós falamos bastante sobre a questão da tentação aqui hoje, e nós temos essa arma, vigiar e orar, né? Nós precisamos orar. É difícil, muitas vezes eu fico pensando assim, quando o pessoal está fazendo uma escala aí para a gente fazer oração das 24 horas, né? Tem semana que a gente não consegue preencher a tabela ali para dar a oração, né? Mas se a gente não ora, a possibilidade de cair é grande. Nós precisamos orar, e nós oramos muito pouco, né? A outra aplicação da nossa vida, nós temos condições de resistir o diabo. A palavra diz lá em Tiago, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir o diabo. A gente não tem que dar conversa para capeta, não tem que dar conversa, e muitas vezes nós damos. E sempre é assim, a primeira a gente é atraído, às vezes com um olhar, com alguma coisa, depois você fala, não, peraí, eu estou gostando dessa conversa. Quando você vê, você está envolvido naquela coisa, seja lá o que for, né? Seja lá o que for. E ainda, agora, mesmo assim, se a gente cair e ceder, nós temos a nosso favor Jesus Cristo, que nós temos as condições de confessar o nosso pecado e arrepender. E nós temos irmãos em Cristo para poder fazer isso, confessar o nosso pecado, porque às vezes é necessário confessar esse pecado. E o arrependimento, nós precisamos arrepender. Ficar só com remorso, tem gente que só tem remorso, mas não arrepende, e aí vai vivendo pecado, vai vivendo essa vida de pecado. Eu estou falando isso para crente, irmãos, não estou falando isso para quem talvez tenha alguma pessoa que ainda não converteu, que está assistindo, mas eu estou falando isso principalmente para os crentes, que está cheio de remorso, mas não arrepende nunca do seu pecado. E a terceira aplicação da nossa vida, desde Adão houve um desequilíbrio ecológico, né? Então é aquela coisa meio, fica parecendo clichê, né? Mas é que nós temos que cuidar da natureza, da criação de Deus. Isso não precisa nem falar tanto assim, né? Nós temos que cuidar das criaturas de Deus, de toda a criação. Então nós temos que ter consciência disso. Então são algumas aplicações aí para a gente fechar, finalizar. Meus irmãos, dessa forma a gente consegue trazer esse aparato aqui, essa visão, né? Juntos aqui tentando mergulhar ali
na cena e entender essa cena que aconteceu. Só que mais do que isso, ao mesmo tempo que nós aprendemos a perceber como foi que aconteceu, de fato, que entrou o pecado no mundo e houve essa separação do homem com Deus, nós temos as lições aplicáveis a hoje que nós colocamos exatamente. Então, acho que o alerta que fica aqui, né, é exatamente sobre os nossos desejos e as nossas vontades. Muitas vezes nós culpamos o outro, culpamos alguém por um erro que também é nosso, ou por um erro que ele é totalmente nosso. Que nós possamos centrar e fixar os olhos no Senhor, porque Ele nos deu essa liberdade, nos deu essa escolha, nos deu hoje nós temos esse discernimento, né, do que é certo, o que é errado, do bem e do mal, podemos colocar dessa forma, como narrado na Bíblia. E o nosso papel como cristão é realmente agir primeiramente, de fato, como cristão, mas disseminar a palavra do Senhor dessa forma correta, não desvirtuando, como nós falamos ali da licença poética, falamos sobre essas heresias colocadas aí, e ficar atentos, vigiar e orar. Essa acho que é a receita que não falha. Nós no domingo passado nós até falamos assim, que eu até falei que é uma coisa que o meu avô fala, né? Ficar na brecha com Deus, porque às vezes tem ali algumas brechas que querem aparecer, essas brechas ali que a gente tem que estar de olho, tem que estar firmados aí, porque o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele conhece essa palavra aqui tão bem, melhor do que nós mesmos. E você vê logo no início da narrativa que ele chegou ali, onde ele chegou foi já tentando desvirtuar uma palavra que o Senhor Deus tinha ordenado, não necessariamente escrita, mas uma ordem. Então vamos ter cuidado com o que entra nas nossas vidas, com aquilo que a gente deixa entrar, e manter essa comunhão aí com o Senhor constantemente. Certo, amém. Para a gente finalizar, eu gostaria de convidar o pastor para fazer uma oração, né? Até como o irmão tinha falado, né? A irmã lá. Irmão Carlos. Isso, nessa situação aí do Covid, aqui em Santarém agravou mais um pouco, né? Assim, não que estamos em alerta, em estado vermelho, né? Mas como nós prometemos aqui, essa oração ali, né, que a irmã Miriam Bloss, né, ela falou que a igreja perdeu, né, e consolações dos irmãos que faltou aqui, perdi o nome. Vamos orar. Nós queremos agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu de estudo da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue a trabalhar em nossos corações, de forma que Tua Palavra possa cada vez mais nos moldar segundo a Tua vontade, de forma que possamos viver a partir do que o Senhor nos orienta, nos ensina em Tua Palavra, Pai. Nós também queremos nessa hora difícil, nesse momento delicado que atravessamos, onde muitas pessoas estão enlutadas, muitas pessoas estão em sofrimento. Nós queremos, Senhor, estar chorando também com os que choram, sermos empáticos com a dor do nosso próximo, dos nossos irmãos, e rogar ao Teu Espírito Santo, que é o Paráclitos, é aquele que está ao nosso lado e é o Consolador. Teu Espírito Santo traga consolo, Senhor, a todos que choram nesse momento, a todos que estão enlutados, todos aqueles que estão em sofrimento por causa dos seus entes queridos, aqueles que estão em sofrimento também por causa de familiares, parentes que estão lutando em leitos de hospitais, em estados
graves de saúde. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a tua mão graciosa. Deus, traga o renovo das forças, traga a cura para os que estão enfermos, Senhor. Temos como igreja orado para que o Senhor venha intervir e fazer com que a pandemia cesse, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos milhares, dos milhões que sofrem no Brasil e no mundo. E nesse momento pedimos o teu consolo, o consolo do Espírito Santo sobre todos aqueles irmãos e irmãs que perderam entes queridos nesse dia e nessa semana que passou. Que o Senhor estenda a tua mão graciosa e traga conforto, traga consolação. Nós oramos assim como igreja nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aos irmãos que acompanharam conosco a transmissão. Se Deus permitir, logo mais às 18h30 nós vamos continuar com o nosso culto de celebração. Domingo abençoado para todos e até mais tarde, se Deus quiser.